a bondade do Senhor. O que é que você espera da frente da sua história? Seja honesto com você. Antecipação do mal ou do bem? Quando você olha em perspectiva a sua história, não em retrospectiva, mas em perspectiva, o que é que você aguarda? Você crê que você verá o que na história sua que está para acontecer? No amanhã? No ano 2011? No ano 2020? Vocês pararam para pensar nesse negócio? Agora, quando virou o ano 2010, eu fiz uma declaração de vida para o ano 2020, guardadinho lá, guardei, arquivei. Nem sei se eu vou viver até o 2020. Mas uma coisa eu tenho certeza: não me interessa quanto tempo eu vou viver. O meu sentimento é exatamente de que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Isso para mim é uma vitória particular. Isso para mim é uma vitória particular. Você crê que verá a bondade do Senhor na história sua que está para acontecer? Existem duas formas de responder essa pergunta. Você responde com suspeitas de Deus e do caráter de Deus, ou você responde com confiança no caráter e na provisão de Deus, na sua providência. E esses dois modos de responder fazem toda a diferença na forma como você antecipa a sua vida. A vida é feita de surpresas, ela é cheia de surpresas. Coisas inesperadas e surpreendentes nos acontecem. Eventualmente a gente até brinca dizendo que não dá para fazer muitos planos, mas quando o nosso pressuposto está firmado na bondade do Senhor e na soberania de Deus, a expectativa da nossa história é maravilhosa, é libertadora. Uma percepção equivocada do caráter de Deus, porém, e do que virá, pode comprometer toda a expectativa de vida nossa. Quem foi que escreveu esse salmo aí? O título já diz: Salmo de Davi. Se você disser, bem, Davi nunca teve experiência ruim, por isso que ele esperava coisa boa. Não é bem assim não. Davi experimentou graves e surpreendentes realidades na sua vida. Algumas porque provocaram, algumas contingências da vida, algumas por causa do pecado dele mesmo, mas ele experimentou muita coisa. Ele já havia perdido amigos íntimos como Jonatas, pelo qual ele chorou tremendamente. Perdeu um filho na flor da juventude que conspirou contra ele, contra o seu reinado, e foi executado numa batalha contra o seu próprio exército. Perdeu um filho que já nasceu morto por causa do pecado dele. Ele sentiu tudo isso. Ele mesmo fora escândalo político, num pivô, num adultério horrível, complexo, no qual ele envolveu pessoas, fez cumplicidade e pactos absolutamente demoníacos, enviou um dos seus bravos guerreiros, Urias, o Heteu, para a frente da batalha, porque sabia que ele morreria naquele lugar, conspirou contra ele, foi desmascarado por Deus, experimentou a loucura de um opositor que tinha o poder de executar e acabar com a vida dele. Durante anos passou no meio do deserto, fugido, se escondendo nas cavernas. Um rei maluco e psicopata que vinha atrás dele, absolutamente paranoico, que tinha sentimento persecutório em todas as coisas, estava atrás dele querendo matá-lo. Esse Davi, que viveu na clandestinidade como guerrilheiro, perseguido por um rei louco, ele pega o texto aqui na presença de Deus e diz: o Senhor é minha luz, é minha salvação. Eu vou ter medo de quem? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem é que eu vou temer? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Essa questão da minha alma. E se estourar contra a minha guerra, eu vou ter confiança. Sabe por quê? Porque eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E aí no versículo 14, ele está falando para ele mesmo: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração e espera, pois, pelo Senhor. Ah, meus queridos irmãos, qual a sua perspectiva de vida?
Eu tenho conversado com gente animada da vida, sonhando, crendo na bondade de Deus. Tenho encontrado gente aí macambúzia, sorumbática, peripatética, cheia de nhaca velha, esperando o pior, e chora o tempo todo, e lamenta da vida. E qual é a perspectiva de vida que você tem? Você crê que você verá a bondade do Senhor na terra dos viventes, meu irmão, minha irmã? Enquanto você tiver vida, você vai ver a manifestação do cuidado de Deus por você, ou você acha que a sua vida vai acontecer coisas severas porque Deus conspira contra você e você não pode colocar sua confiança nele? Essa é a pergunta fundamental. Outra coisa que esse texto me chama a atenção é o seguinte: o que é que determina o seu humor? Humor aqui não é exatamente a palavra que eu gostaria de usar, mas quando as coisas acontecem na sua vida, o seu estado de alma é determinado por quê? Davi, parece que o estado de alma dele é determinado pela ação providente e amorosa de Deus. A sua esperança não está nas circunstâncias volúveis da vida, nem nas variações da bolsa de valores, nem se tem enfermidade ou oposição, mas no Senhor. O que nos acontece quando nós estamos esperando pelo Senhor? O texto aqui diz que Deus nos dá bom ânimo. O texto aqui diz que Deus vai fortificar o nosso coração. E é interessante que em nenhum lugar nesse texto aqui ele sugere que as provações, que o exército, que as guerras não vão deixar de estourar contra a gente. Não. As áreas de instabilidade da nossa vida sempre vão existir, meus queridos. Por isso nós precisamos nos fortalecer internamente, já que nós não podemos ter controle sobre as coisas externas. Como fortalecer o nosso coração? É lembrar que o propósito de Deus é inconfundível, que Deus é bom. O propósito de Deus não muda por causa das tempestades que nos acontecem. Os céus não se surpreendem com os fatos da história. Deus não é pego de surpresa com as notícias que nos aterrorizam. Ele é Deus, por isso Ele sabe o fim desde o começo. E o profeta Jeremias faz uma declaração maravilhosa, quando ele diz: eu é que sei, Deus dizendo ao povo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de bem. Deus dizendo, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Propósitos de Deus, bondade de Deus. José estava na prisão, a coisa não era boa não. Moisés foi parar no deserto, também não era boa. Daniel foi na prisão, também não era boa. Todas essas situações são pavorosas. Mas quem é que poderia imaginar o propósito de Deus para cada um desses seus servos? A Bíblia nos mostra que aqueles longos dias e meses e anos foram usados por Deus para prepará-los para algo muito superior que Deus tinha na mente para a vida deles. A prisão de José foi o método que Deus usou para transformá-lo em ministro de finanças do Egito, o império mais poderoso da época. O deserto foi o treinamento adequado de Deus para Moisés, para liderar o seu povo, uma nação inteira. A prisão de Daniel foi o caminho que Deus usou para transformá-lo em um dos conselheiros do rei. Deus estava sempre operando, por isso que o Salmo 27, 3 fala: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem que eu vou ter medo? Pensem, por exemplo, na obra de Cristo na cruz, que é o centro das Escrituras Sagradas, o ponto de convergência, o zênite de toda a história humana. Pensem nisso. A cruz parece ser um lugar terrível. O que nós podemos vislumbrar na cruz? Derrota? Talvez. Inocência sacrificada? Pode ser. Bondade assassinada? Faz todo sentido. Fim de todo bem? Ou, bem coerente esse pensamento. Decretação de falência da humanidade, que pegou o seu melhor dos filhos e colocou numa cruz? Tudo faz sentido. Mas para Deus não. Deus estava transformando a morte do seu filho no instrumento de redenção da humanidade.